Se você nunca investiu na vida, mas pensa em começar, esse vídeo é para você. E hoje eu vou te mostrar na prática como investir saindo do zero absoluto. Desde abrir uma conta numa corretora até escolher bons investimentos. E você verá que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou ajudar você apenas a dar o primeiro passo e os outros passos você conseguirá dar sozinho. E isso aqui não é nenhuma dica milagrosa e nem nenhum atalho para ficar rico rápido. É o caminho mais simples e seguro para quem está começando agora. Não existe fórmulas mágicas, e sim estudo, trabalho duro e constância. Só assim você vai conseguir começar a investir de forma segura e correta. O primeiro passo para quem está começando é ter uma conta em uma corretora. Muitas vezes a gente tem a conta na corretora e não sabe. Por exemplo, bancos como Nubank e Inter já possuem uma corretora atrelada à sua conta. Se você já possui um desses bancos, você pode até usar, mas se preferir, pode abrir conta em uma outra corretora, como essas aí que estamos colocando na tela. Se você reparar, hoje em dia no Brasil, muitas corretoras não cobram taxa de corretagem. Isso é bom e ajuda a novos investidores entrarem no mercado. E o melhor, a maioria delas são gratuitas. Alguns serviços são pagos, mas para quem está começando agora, o melhor é o gratuito mesmo e atende todas as nossas necessidades. Você começa preenchendo seus dados e envia seus documentos. Então aguarda a liberação. E lembre-se, não precisa escolher a melhor corretora do mundo. Precisa apenas escolher uma que seja regulada e simples, e que tenha uma interface boa para você mexer e se adapte. Eu, por exemplo, possuo mais de uma, mas eu uso apenas uma porque eu acho a interface mais simples para mim e consigo achar tudo o que eu procuro de forma rápida. Então, pode dar uma pesquisada mais a fundo, né, em algumas dessas corretoras aí que eu estou mostrando, mas talvez você já até tenha essa corretora e sem problema nenhum você pode usá-la. E já que já está com o app no seu celular, será bem mais fácil. Antes de investir, você precisa saber o quanto você pode investir. E não é o dinheiro que sobra no mês. Você tem que separar um dinheiro para investir todo mês. Não precisa ser muito, pode ser 50, 100, 200, 500, 1000, quanto você puder investir. Mas você tem que encarar isso como se fosse uma conta. Depois que você receber o seu pagamento, os seus proventos, a primeira coisa que você tem que fazer é investir. Só assim você vai conseguir criar uma mentalidade de compromisso com seu investimento. Porque se você deixar para investir no final do mês, sempre vai aparecer alguma prioridade, alguma emergência e você vai acabar não investindo. E quando você começa a investir no início do mês, quando chega no final do mês, você abre mão de comer aquela pizza que você não precisa, mas que você comia com dinheiro que sobrava. Mas se você já investiu, você não vai ter essa necessidade porque o seu dinheiro já estará sendo aplicado em algo que vai render por anos se você manter ele lá. Muita gente acha que investir é só para quem gosta de risco, mas a verdade é que o melhor ponto de partida para qualquer investidor é a renda fixa. Renda fixa é quando você empresta seu dinheiro para o governo ou para bancos e eles te devolvem esse valor com juros, seguindo regras claras desde o início. Diferente da renda variável, aqui você sabe como, quando e quanto pode receber. Por isso, é a escolha número 1 para quem está começando ou quer segurança. Um dos exemplos mais conhecidos é o Tesouro Direto. Nele você empresta dinheiro ao governo brasileiro e recebe juros em troca. É simples, acessível e considerado um dos investimentos mais seguros do país. Outro exemplo são os CDBs dos bancos. Na prática, você empresta dinheiro para o banco e ele te paga juros por isso. E muitos desses investimentos ainda constam com a proteção do FGC. Grande vantagem da renda fixa é a previsibilidade. Você não fica refém das oscilações do mercado.
e nem precisa acompanhar a bolsa todo dia. Ela é ideal para quem está começando, quem quer montar uma reserva de emergência ou quem quer proteger o patrimônio, enquanto aprende a investir melhor. E não se engane, renda fixa não é sinônimo de rendimento baixo. Em muitos períodos, ela supera até investimentos mais arriscados. Investir bem não é correr mais risco, é entender onde você está colocando seu dinheiro. E a renda fixa é, sem dúvida, o primeiro passo para quem quer construir um patrimônio com consciência. A renda fixa é o caminho mais seguro para começar a investir, mas é importante olhar alguns fatores, como proteção, rendimento e prazo. Proteção é verificar se a renda que você está adquirindo é coberta pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que funciona como um seguro. Caso dê algum problema na instituição financeira, o governo vai estar pagando para você o dinheiro investido, sem risco de perder esse dinheiro. Isso tornando a renda fixa a aplicação mais segura do país. Os rendimentos, a lógica é bem simples. Você sabe que seu dinheiro vai crescer. Existem os investimentos que acompanham a taxa de juros da economia, a Selic, que é ótimo quando os juros estão altos, e existem aqueles que protegem você da inflação, garantindo que o seu poder de compra aumente com o passar dos anos. Você deixa de ser um refém dos preços subindo no mercado e passa a lucrar com o movimento da economia. Por fim, precisamos falar sobre o prazo. Na renda fixa, o tempo é o seu melhor amigo, mas ele precisa ser planejado. Existem opções como liquidez diária, onde você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, se tiver uma emergência. Mas, se você já tem uma reserva e pode deixar o dinheiro parado por 1, 2 ou 5 anos, o mercado te recompensa com taxas de retorno muito maiores. O segredo é equilibrar, ter uma parte do dinheiro disponível para hoje e outra parte rendendo para os seus sonhos de amanhã. Investir em renda fixa é, acima de tudo, ter paz de espírito para ver o seu patrimônio crescer de forma constante, segura e previsível. Agora a gente entra na renda variável. Renda variável é quando o valor do investimento sobe e desce. Um dia pode estar mais alto, no outro pode estar mais baixo. Isso é normal e faz parte do jogo. No curto prazo, não existe garantia de ganho. Você pode ver o valor cair, mesmo fazendo tudo certo. Por isso, renda variável não é para dinheiro que você vai precisar logo. Aqui o foco é pensar no longo prazo, em anos, não em meses. Com o tempo, quem tem paciência costuma ser recompensado. E na renda variável, quando você investe em ações ou fundos imobiliários que pagam dividendos, você acaba alcançando o efeito bola de neve, que é você reinvestir tudo que você ganha e vendo seu patrimônio crescer exponencialmente. No início, parece pouca coisa, mas com o passar do tempo, vai se tornando uma bola de neve e cada vez você vai recebendo mais e mais, aumentando o seu patrimônio. O erro mais comum de quem começa a investir em renda variável é comprar aquilo que está na moda. É ver todo mundo falando de investimento e entrar sem entender. Isso geralmente dá errado. Quando eu penso em renda variável, eu não olho para promessas, eu olho para histórico, geração de valor e consistência. Existem alguns tipos principais de renda variável. Primeiro são as ações. Ações são pequenas partes de empresas. Quando a empresa vai bem, o investimento tende a crescer com o tempo. O segundo tipo são os fundos imobiliários. Eles investem em imóveis ou em papéis ligados ao mercado imobiliário. Geralmente, eles pagam rendimentos todos os meses. Outro tipo são os ETFs. Eles são fundos que investem em várias empresas ao mesmo tempo. É uma forma simples de diversificar sem escolher uma empresa só. Independente do tipo, a lógica é a mesma. Procurar investimentos que tenham um histórico sólido, que gerem valor ao longo do tempo e que façam sentido para o longo prazo. Não é sobre acertar o melhor investimento, é sobre evitar grandes erros. Existem outros tipos, como criptomoedas e investimentos em ações internacionais. Mas, para o início, o ideal mesmo são as ações e os fundos imobiliários.
pois são mais fáceis de entender, de pesquisar o histórico e você pode começar com pouco dinheiro. Agora vamos juntar tudo isso numa carteira simples. Uma carteira simples mistura renda fixa e renda variável. A renda fixa traz segurança. A renda variável traz crescimento no longo prazo. No começo, não precisa complicar. Você pode começar com mais renda fixa e menos renda variável. Isso ajuda a ter mais tranquilidade. Com o tempo, conforme você aprende mais e ganha confiança, você pode ir ajustando essa proporção. Investir não é fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. É começar simples e ir melhorando aos poucos. E também existem os perfis de investidores. Você pode ser de um perfil conservador, moderado ou arrojado. Há pessoas que investem todo o seu patrimônio em renda fixa. E há pessoas que investem todo o seu patrimônio em renda variável. Isso não é aconselhado, mas cada um faz o que quer com seu dinheiro. Mas o ideal é você ter uma diversificação. Imagine que você invista todo o seu dinheiro em apenas uma ação. E essa ação tem uma queda, você acaba perdendo. Mas se você tiver uma carteira diversificada com várias ações, fundos e renda fixa, aquela perca daquela ação não vai fazer um grande efeito. E provavelmente outras ações crescerão no período e você não ficará no prejuízo. Mas isso tudo é algo que você deve estudar e escolher com bastante inteligência os seus ativos. Investir bem não é complicado. Complicado é começar errado. Se você entendeu os passos básicos que a gente viu aqui, você já está à frente de muita gente. Não porque sabe mais, mas porque está começando do jeito certo. Se esse conteúdo te ajudou, eu vou continuar trazendo investimentos na prática de forma simples e sem enrolação.